Nos esportes de combate, os lutadores precisam ganhar ou perder peso, muitas vezes em um período curto de tempo. Você conhece as estratégias que eles utilizam para alcançar isso? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Alessandra Paula Nunes. Ela é graduada pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em nutrição clínica pela Associação Brasileira de Nutrição, ASBRAN, mestre em cardiologia pela Unifesp, doutoranda em medicina preventiva pela Unifesp, nutricionista esportiva com ênfase em esportes de combate, nutricionista da equipe de boxe de alto rendimento do Palmeiras, proprietária da Clínica Salutem Nutrição e Bem-Estar e docente em diversos cursos de pós-graduação. Alessandra, que prazer te receber no programa. Quanto tempo! Tudo bem, meu amor? Quanto tempo mesmo, hein? Parece mentira que a gente passou por uma pandemia, né? Mas graças a Deus as coisas estão bem. E a gente tem um tema muito especial hoje, né? Porque você tem uma vasta experiência lidando com atletas de lutas de combate, né? E olha, que desafio que são esses esportes de combate, em que os atletas eles têm que estar preparados de muitas formas diferentes. Eles têm que estar treinados, eles têm que ter treino de força, de endurance, têm que estar treinados também na explosão, né? E com uma certa frequência, eles precisam também lidar com mudanças de composição corporal em um período muito rápido. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é a rotina de um atleta de esportes de combate. Delis, eu vou tomar a liberdade de usar muito a minha experiência da época de seleção brasileira, principalmente com o boxe, que é o meu esporte de base, e agora com a minha equipe de alto rendimento do Palmeiras. Então, eu vou contar um pouquinho da rotina desses atletas. Eu tenho a sorte de trabalhar com atleta de alto rendimento, então a profissão deles é ser atleta, então eles vivem disso, mas não é uma realidade dentro dos esportes de combate. Os esportes de combate, a pessoa ela tem a profissão dela, ele trabalha o dia inteiro e ele treina à noite quando é possível, né? Então a nossa realidade é bem diferente. Então, assim, no Palmeiras, a gente tem a equipe, nós temos 8 atletas, e a primeira coisa que o Palmeiras exige é que eles estudem. Então, eles têm lá o horário, normalmente a maioria da equipe estuda de manhã, só os mais velhos estudam à noite, e eles têm uma rotina de 4 a 5 horas de treino diária. Então, assim, essas 4, 5 horas, elas são divididas em 2 blocos, ou o bloco da manhã e tarde, ou o bloco da tarde e noite, dependendo do horário que esses meninos têm que estudar. Então, eu tenho que encaixar toda a programação da dieta, levando em consideração o período escolar, levando em consideração o período de treino, o que complica muito, né, por causa de volume de dieta, período de descanso e período de recuperação. Então, a gente sempre fala que é uma arte, é uma coisa que exige um raciocínio, principalmente quando a gente está dentro de uma equipe, eu tenho o peso baixo e eu tenho os super pesados. Então, eu tenho dieta que vai desde 3.000 calorias até dieta que vai quase a 7.000, dentro da mesma equipe.
É um belo desafio que você tem nas suas mãos. É desafiador. E aí você estava falando, né, da questão da preparação deles. E a gente sempre fala que a gente nunca pode esquecer a preparação emocional desses atletas, o psicológico deles. Também faz parte aí de todo esse combo, né? Então, as estratégias para aumentar, para baixar peso, elas levam muito em consideração o perfil emocional do atleta. A gente nunca pode esquecer disso. Perfeito, faz muito sentido. E assim, na sua experiência realmente da rotina deles, né? Em que contextos, com que frequência eles têm que lidar com essa situação de ter que fazer redução de peso ou ganho de peso em curtos períodos de tempo? Primeira coisa é assim, mudar o atleta de categoria não é comum. Por quê? Quanto mais tempo ele se mantiver na categoria, mais tempo o organismo dele se adapta, então esse é o primeiro ponto. Mais tempo ele se adapta com a rotina de treino, e mais tempo ele se adapta com o perfil dos adversários. Então, ele sabe que naquela categoria ele tem adversário A, B, C, os pontos fortes do adversário são esses, os pontos fracos são aqueles. Que situação que a gente vai ter que mudar o atleta de categoria? Bom, muito comum. Quando biologicamente ele já não consegue mais se estabilizar no peso. Então, assim, eu tenho atleta no Palmeiras de 16 anos. Com o crescimento, com a maturação, ele não consegue ficar no peso. Então, eu tenho que ir subindo a categoria. Então, esse é o primeiro ponto. Quando biologicamente exige-se aumentar a categoria. Outras situações, por estratégia da equipe. Então, a equipe entende que na categoria superior ou na categoria inferior, aquele atleta tem mais chance de vitória. Então, a gente faz a manobra para isso. Perfeito. E aí, quando isso acontece, entendo eu, então, que essas mudanças de composição corporal, elas são bem planejadas, são de acordo com uma estratégia. Mas quando isso acontece, quando tem que mudar, então, de categoria, tem que aumentar ou perder peso, quanto tempo eles têm para fazer isso? Quanto peso eles precisam ganhar ou perder? Bom, dentro do boxe, a gente tem duas realidades. A gente tem o boxe amador, que é o que eu trabalho, né, que são as categorias olímpicas, que não dá trabalho. Por que não dá trabalho? Porque a gente tem muito bem definido as categorias de peso que cada um vai lutar. Então, assim, dentro do esporte de combate como um todo, quando a gente trabalha com as categorias amadoras, a gente tem o que a gente chama de peso de rendimento e a gente tem o que a gente chama de peso de categoria. Então, vou te dar um exemplo. Dentro da equipe, a gente definiu o peso de rendimento de cada atleta. O que é esse peso de rendimento? É o peso que ele tem que se manter a maior parte do tempo para ele render bem, fora de período de campeonato. Então, por exemplo, o que luta no 75, ele tem um peso de rendimento em torno de 80, 81 quilos. Ele tem que ficar fora do período de campeonato aí. Quando a gente vai ter um campeonato, então, no boxe amador, a gente tem campeonato o ano inteiro, a gente já recebe a planilha de lutas, a planilha de campeonatos. Tem o brasileiro, tem o estadual, tem o regional, tem o interclubes. Então, a gente sabe que período tal ele vai estar fazendo redução, período tal ele vai estar no peso. Então, a gente estabelece essas categorias de peso de rendimento. E esse peso de rendimento, ele é muito bem monitorado. Então, se nós estamos fora do período de campeonato e o atleta está fora do peso de rendimento, a gente já entra com conduta nutricional e já traz ele para o peso de base. Quando é que a gente começa a fazer as estratégias de mudança de peso? A gente segue muito o calendário de treino, isso é extremamente importante. Então, a parceria de nutricionista com treinador é fundamental. Então, assim, são 3 etapas que a gente começa a fazer as manobras. A etapa de preparação geral é a etapa que ele está fora de período de luta, o volume de treino é alto e a intensidade é moderada. Então, ele está no peso de rendimento, 4, 5, 6 quilos acima da categoria. Na etapa que a gente chama de etapa de preparação especial,
é a etapa que antecede o campeonato, eu começo a baixar o peso, eu faço uma redução de 2, 3 quilos. Então, muda a característica da dieta e ele já consegue baixar 2 a 3 quilos de peso, eu já estou mais perto do peso da categoria. E para essa manobra, é uma coisa muito simples. A gente faz uma redução de 10, 15% do valor energético, então o atleta não sofre, ele não sente essa redução e ele consegue baixar peso. Na fase de preparação, que a gente chama de obtenção da forma esportiva, aí ele tem que começar o treino com 2, 3 quilos acima e ele tem que terminar o treino no peso. Então, aí eu já sei se a estratégia de hidratação está adequada, se a estratégia de alimentação está adequada. Só sei que, assim, na semana da luta, na semana do campeonato, ele já está no peso. A gente nunca leva o atleta para fazer peso na véspera, nada disso. Então, isso dentro de equipe não acontece. Agora, sempre que eu vou dar essa aula, o pessoal pergunta, e para subir? Para subir é extremamente complicado. É muito mais difícil a gente subir o atleta de categoria do que a gente baixar o atleta de categoria. Por quê? Porque normalmente envolve aumento de densidade energética muito alto. E a gente lida muito com o perfil do biotipo desses atletas. Tem atleta que é tipicamente magro, né? Então, principalmente para as categorias superiores de pesado e de super pesado, a gente tem o quê? Às vezes, aumento de 2.000, 2.500 calorias numa dieta para fazer ele subir para a categoria superior, quando a gente entende que os adversários estão melhores num peso superior. Então, a demanda é muito maior. E quando a gente tem que fazer a manobra para subir peso deles, a gente tem que se preocupar muito com o percentual de gordura. Então, eu tenho que fazer o quê? Fazer esse atleta subir, fazer um ganho de massa muscular e segurar o percentual de gordura ao máximo, porque se eu aumento o percentual de gordura, ele fica lento para golpe, ele tem estabilidade. Faz todo sentido. Então, até para essa parte de quando eu ganho, quando eu aumento de massa magra, ganho de peso, aí precisa de um planejamento mais delicado ainda, né? Mais tempo. Porque a gente, vamos colocar o exemplo dessa dieta de 6.000, 7.000 calorias, com 4, 5 horas de treino por dia. A maioria dos atletas, eles não conseguem fazer uma alimentação muito alta antes do treino, isso é óbvio. E o treino de esporte de combate é um treino que exige muito esforço abdominal, né? Principalmente no boxe, ele recebe golpe. Então, eu não posso deixar uma dieta assim, eu vou fracionar essa dieta de que jeito? Eu vou pôr 1.000 calorias antes do treino, 1.000 calorias no almoço, 1.000 calorias antes do treino da tarde, 2.000 no jantar. Então, é onde a gente usa muito o raciocínio da suplementação, que para a gente ajuda muito, e eu falo que se a gente não tivesse esse recurso, a gente passaria muito trabalho. Por quê? Por exemplo, no caso do aumento de categoria, principalmente para os superpesados, a gente usa muito os hipercalóricos. Faz menos volume, faz uma densidade energética bacana e eu consigo atender a demanda do treino. Por quê? Quando a gente fala em aumento de calorias, pode vir na cabeça, então a gente pode encher o atleta de biscoito recheado, de batata frita. A qualidade dessa dieta, ela tem que ser muito bem pensada, porque eu tenho que segurar a gordura dele. A gente teve um super pesado no Palmeiras, ele chegou a bater 110 quilos com 6% de gordura. Uau! E eu precisava subir para 115. Não respondia, geneticamente não respondia mais. Então, é onde a gente tem que saber o momento de parar. Sabe aquela coisa? A gente não faz milagre, a gente não briga com a genética. Fantástico. Olha, eu acho que tem várias mensagens aqui super importantes que você passou, que vão, inclusive, além, assim, do assunto do esporte de combate, né? Porque quando a gente pensa nesse tema,
envolvendo o emagrecimento, envolvendo o ganho de massa magra, que hoje atinge tantas pessoas, é tão relevante para tanta gente. As pessoas se esquecem, às vezes, que o trabalho para perder gordura é mais simples do que o trabalho para ganhar massa muscular, em especial quando você já está trabalhando com uma caloria alta e você precisa fazer esse aumento de massa magra da forma mais limpa possível, né? Sem ganhar gordura junto. Exatamente. Aí é sempre a consciência da equipe, né? Tem hora que a gente fala. Então, eu sempre falo que o nutricionista ele tem que saber a hora de jogar a toalha, né? Que é aquele momento que a gente não consegue mais, através de estratégia nutricional, fazer o atleta chegar na categoria que se espera dele, né? Uhum. Então, a parte de avaliação corporal, a antropometria, é muito importante. Você conhecer a taxa metabólica basal, você conhecer o gasto energético, você conhecer o percentual de gordura, você conhecer o percentual de massa magra, tudo isso ajuda a gente a definir aonde a gente vai conseguir chegar com esse atleta. Perfeito. Olha, uma baita aula que você está dando aqui para gente. Imagina, eu falo que eu aprendo todo dia, a gente nunca tem que parar de aprender, né? Sim, é E verdade. eu curso muito, eu tenho muita curiosidade, eu leio muito, porque, assim, estudos científicos com esporte de combate é muito pequeno. Uhum. Então, eu uso muito, eu começo a estudar protocolo, eu vejo outros esportes, eu falo, eu vou colocar isso aqui, vamos ver se dá certo. E aí eu uso alguns protocolos de outros esportes e eu vou adaptando para os esportes de combate. Ah, fantástico. Halê, e assim, eu acho que historicamente se tinha muito o preconceito ou a controvérsia até dessa questão dos movimentos, né? Tanto de diminuição de peso, principalmente acho que na diminuição de peso, de ser feito com uma velocidade tão rápida e em quantidades tão grandes que chega a criar um risco para o atleta. Mas pelo que você está descrevendo, com um planejamento adequado, isso é feito de forma que não ultrapassa em nada, né? As capacidades do corpo de fazer essa mudança de composição corporal, se mantendo com rendimento, com saúde, né? A gente vê essas coisas acontecerem ainda muito nas lutas profissionais. Então, por exemplo, o boxe profissional. Eu já cheguei a pegar um atleta, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, o Michael Oliveira. Ele veio fazer uma luta no Brasil, ele chegou no aeroporto, o agente dele ligou para mim, ele falou assim, eu tenho 15 dias para a luta e ele tem que baixar 10 quilos. Eu falei, então ele tem que estar aqui no consultório hoje. E a gente fez manobra para redução de peso, fez dieta extremamente rígida e manobra para desidratação. Então, existem, sim, nesses casos. Dentro das lutas programadas, mesmo no profissional, então, por exemplo, o atleta ele vai fechar uma luta, ele vai fechar para daqui 3 meses. Você tem 3 meses para preparar esse atleta, justamente para não ter mais que usar aquelas estratégias de desidratação severa, treinar em ambientes muito quentes com roupa de borracha, fazer sauna, deixar o atleta só com água destilada, tirar todo o sal da dieta. Então, a gente ainda vê isso deles, eu ainda vejo, mas quando você não tem o acompanhamento de um profissional nutricionista, ou quando acontece essas lutas, tipo, daqui para um mês. Uhum. Tá. Então, ainda existe, mas há formas de contornar. O ideal, realmente, que o atleta procure esse acompanhamento com a maior antecedência possível para poder fazer um planejamento. E dentro das estratégias que você colocou, seja na perda de peso ou no ganho, né, que, como a gente falou, é ainda mais desafiador, eu acho que existe um importante trabalho ali de ajuste calórico, em especial, porque esse atleta tem uma demanda energética muito alta, e da qualidade dessa alimentação para que ele consiga esse resultado sem ganhar gordura, mantendo a massa magra, dependendo da situação. E aí você comentou da importância da suplementação nesse processo. Então, conta um pouquinho assim, como é que a suplementação ajuda e na sua prática, quais suplementos você costuma utilizar com estes atletas?
Eu tenho um protocolo de suplementação e eu procuro seguir rigidamente esse protocolo. Então, eu vou te colocar os principais que eu uso dentro da equipe. Eu acho que o carro-chefe hoje é creatina. Creatina é vida, né? Creatina, ela aumenta a força, ela melhora a cognição, ela melhora a hidratação, ela melhora o perfil insulínico. Então, todos os meus atletas, eles usam creatina. Na fase que a gente começa a fazer a restrição calórica, na fase de preparação especial, que eu tenho que diminuir o volume de peso, eu tiro a creatina, então eu diminuo o volume de água. Eu já uso isso daí dentro de um protocolo. Então, esse é o primeiro. Uso muito a ideia da ubiquinona, que é a coenzima Q10, principalmente quando eu preciso disponibilizar energia celular rápida em fase de restrição, e dá muito, muito resultado, a coenzima Q10, para melhorar também o perfil de radicais livres, isso é muito legal. O whey protein, que é básico dentro da equipe, em vários momentos, em várias situações. Então, por exemplo, a fase que a gente precisa diminuir o volume da dieta, eu preciso ter um dispêndio de proteína legal e um valor calórico controlado, o whey protein ajuda muito, tanto como estratégia pré-treino, como estratégia pós-treino, e também, em alguns casos, como substituto de refeição. Eu uso muito. Vitamina D em doses diárias, porque eles treinam em ambiente fechado, eles perdem muito líquido, eles não se expõem ao sol. Dentro da equipe agora, a gente combinou o seguinte, para quem faz o treino de manhã, que o treinador deixa eles correrem até o Parque da Água Branca, para eles pegarem sol de manhã cedo. Então, a gente entra com as doses de vitamina D diária, e eles pegam aí um tempinho de sol na parte da manhã. Carboidrato, oximase e palatinose, sempre uso. E, como eu falei, no caso do aumento de categoria, os supercalóricos. Perfeito, perfeito. Realmente é uma mão na roda, né? Eu digo assim, eu sou muito grata à Performance, porque eles são muito parceiros do Palmeiras, e eles estão com a minha equipe desde 2012, e a ajuda deles para a gente ter uma equipe que é uma equipe vencedora, é uma equipe de ponta no país inteiro, é fundamental. Então, eu sou muito grata aí à Performance. Ah, gostei muito dessa equipe de ponta, e eu vou segurar essa fala para a gente voltar no próximo bloco e contar um pouquinho dessas histórias dessa equipe de ponta. Muito obrigada, continuem com a gente que já já a gente volta com a NutriSpots. Ale, hoje na Nutri Responde, a gente queria colher um pouquinho dessa sua vasta experiência, do trabalho incrível que você faz com esses atletas, né, de combate. E eu imagino que ao longo da sua prática você já passou por várias histórias que foram marcantes, né? Então conta pra gente uma história que te marcou no sentido do quanto
a alimentação e a suplementação tiveram um impacto positivo no resultado, elas foram fundamentais para o resultado. Você disse muito bem, são muitos anos trabalhando com esporte de combate, principalmente com boxe, e tem, assim, uma coleção de histórias. Eu falo que dá para criar um livrinho. Mas uma história que me marcou muito foi da época da seleção brasileira. Eu fiz o ciclo olímpico de 2004 a 2008, que foi o ciclo da China. Então, eu fiquei com a equipe, o ciclo olímpico inteiro. Teve um sul-americano, que era na Argentina, e na época que a gente trabalhava na seleção, o médico era muito parceiro da nutrição. Então, os atletas, eles passavam por check-ups semestrais, e num desses check-ups, a gente tinha um atleta que ele estava com uma hipoglicemia, assim, muito, muito severa. A glicemia de jejum dele era 47. Nossa. Então, assim, o médico mandou todos os exames e a gente percebia que tinha alguma coisa errada com esse atleta, porque ele lutava o primeiro round e no segundo round em diante ele morria. Era uma coisa que ele não tinha rendimento. E chegou esse resultado de exames para a gente muito na semana que acho que ia embarcar a seleção para a Argentina. E eu falei, olha, minha opinião é que a gente deixe o atleta de fora. A opinião do médico, deixa o atleta de fora. Então, a gente tirou o atleta da equipe. Os técnicos quase morreram. Eles quase pediram a minha cabeça. Eu falei, gente, não é seguro levar esse cara para a equipe. Aí o técnico principal chegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você monta a conduta, você monta os suplementos, eu levo tudo daqui do Brasil, eu embarco tudo daqui do Brasil, e eu prometo te chamar a cada refeição e a cada pesagem, você vai orientando a coisa daqui. Falei, olha, então vai na tua responsabilidade. O médico concordou, fomos embora, né? E na época a gente tinha muito o Nextel, aqueles radinhos da Nextel, e a gente se falava o dia inteiro. Então, assim, levantava o café da manhã, ó, o que tem no café da manhã? Ah, tem isso aqui. Eles mostravam, ó, tem pão tal, mortadela, mussarela, tal coisa, então ele vai comer XYZ, vai pesar o atleta, deu tanto, beleza. No almoço, ele vai comer XYZ, agora a tal hora ele tem que tomar um suplemento tal, agora ele tem que fazer a reposição tal. E esse atleta foi medalha de prata. Olha! Então, foi aí que, dentro da equipe, eles começaram a olhar a nutrição com outros olhos. E, a partir daí, eu falo que existe o antes do sul-americano e existe o depois. Então, assim, essa história me marcou muito, e é um atleta que a gente se conversa até hoje, e ele fala assim, ó, doutora, essa medalha é tua. Eu falei, essa medalha é minha mesmo. Nossa, olha, arrepiei. Que história fantástica. Ale, muitíssimo obrigada por compartilhar essa história, por compartilhar aqui um pouquinho da sua super experiência. Eu prazer conversar com você. É um prazer falar com você. Você é muito querida, é sempre um prazer contribuir com a performance. Muito obrigada por me permitir falar de um assunto que eu